A paz do Senhor Jesus, meus queridos jovens. Que alegria podermos começar mais uma semana reunidos em torno da Palavra de Deus. Hoje, o Senhor quer falar conosco sobre algo essencial na vida cristã, a obediência à voz de Deus. O tema do nosso devocional é Deus fala e o profeta obedece. Vivemos em tempos em que muitos querem ouvir, mas poucos querem obedecer. Muitos desejam revelação, mas não querem submissão. Mas hoje aprenderemos com o profeta Jeremias que obedecer à voz de Deus é o caminho da comunhão e da vitória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este novo dia e por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco de forma clara e poderosa. Ensina-nos a reconhecer a Tua voz e a obedecer-te com prontidão e amor. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Jeremias, capítulo 13, versículos 1 e também o 2. Diz assim o texto sagrado: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, e põe-no sobre os teus lombos, e não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Meus irmãos, nesse texto, Deus fala com Jeremias por meio de uma ação simbólica. O Senhor ordena que o profeta compre um cinto de linho e o coloque em sua cintura, mas sem lavá-lo. Esse cinto representava a relação íntima de Deus com o seu povo, o vínculo, a proximidade, o propósito. Mais tarde, Deus manda Jeremias esconder o cinto numa fenda de rocha, perto do rio Eufrates. Depois de muito tempo, quando o profeta retira de lá, o cinto está podre e inutilizável. Era uma mensagem viva. Assim havia se tornado o povo de Judá, antes precioso e útil, mas agora corrompido pela desobediência e pela idolatria. Meus amados jovens, esse texto nos ensina algo tremendo sobre o relacionamento entre Deus, a sua voz e a obediência do servo. Jeremias não questiona, não discute, não pede explicações, ele apenas ouve e obedece. E é exatamente isso que o Senhor espera de cada um de nós. A obediência é a linguagem do amor. Quem ama, obedece, mesmo quando não entende, mesmo quando não parece fazer sentido. Deus poderia simplesmente ter dito a Jeremias o que o cinto simbolizava, mas ele escolheu um ato prático. Por quê? Porque o profeta precisava experimentar a mensagem antes de anunciá-la. Quem quer ser voz de Deus precisa primeiro viver a palavra que prega. Jeremias aprendeu que o relacionamento com Deus é como aquele cinto de linho, feito para estar apertado à cintura, em intimidade e também em comunhão. Mas quando o povo se afastou, tornou-se como um cinto apodrecido, sem utilidade, sem forma, sem valor espiritual. E o que destruiu essa comunhão? A desobediência. Deus fala, mas o povo prefere seguir seus próprios caminhos. E o resultado disso é sempre o mesmo: perda da presença, frieza espiritual e confusão de propósito. Queridos jovens, quantas vezes o Espírito Santo já falou com você em um culto, em um louvor, em uma leitura bíblica e você adiou a obediência?
Às vezes, Deus fala conosco em coisas pequenas: perdoar alguém, pedir perdão, voltar para a oração, deixar um hábito ou mudar uma atitude. Mas, se não obedecermos nas coisas pequenas, como ouviremos as grandes direções de Deus? A obediência é a prova da maturidade espiritual. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos querem obedecer a Deus. O profeta Jeremias nos mostra que o segredo do poder espiritual não está na fama, mas na fidelidade. O cinto de linho simbolizava a pureza e o compromisso. Deus quer te usar como esse cinto, próximo dele, firme, limpo e útil. Mas para isso você precisa manter-se na cintura do Senhor, não enterrado na terra da desobediência. Não permita que o pecado apodreça o teu propósito. Não deixe o tempo e o afastamento te tornarem inútil para o reino. Hoje, o Senhor te chama de volta à obediência, de volta à intimidade, de volta à comunhão. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, feche os olhos agora e pense: o que Deus tem te pedido e você ainda não obedeceu? Há algo que o Espírito Santo tem te mostrado e você está adiando? Hoje o Senhor te convida a dizer como Jeremias: e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor. Não é hora de discutir, é hora de obedecer. A obediência abre portas, atrai a graça, preserva, melhor dizendo, a unção e mantém a presença de Deus por perto de nós. Quando você obedece, mesmo sem entender, Deus te leva a lugares que você nunca imaginou. A obediência é o caminho mais curto entre a promessa e o cumprimento. Seja como Jeremias, um jovem que ouve e faz, porque Deus ainda fala e Ele continua usando aqueles que o obedecem. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Papai querido, obrigado por esta palavra tão preciosa. Hoje queremos renovar o nosso compromisso e te obedecer. Mesmo quando não entendemos, queremos confiar que os teus planos são perfeitos. Tira de nós todo medo, toda resistência e toda desobediência. Ensina-nos a ouvir a tua voz e a responder com prontidão. Senhor, que sejamos como o cinto do profeta, ligados a ti, úteis, fiéis e cheios da tua esperança. É o nosso clamor neste dia, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e já te agradecemos. Queridos jovens, que palavra gloriosa o Senhor nos deu hoje. Deus fala e o profeta obedece. Que essa seja também a nossa atitude, ouvir e obedecer, porque quando obedecemos, Deus age em nosso favor. Amanhã continuaremos com o tema A Podridão da Soberba de Judá e Jerusalém, baseado no texto de Jeremias, capítulo 13, versículo 10. Vai ser uma reflexão forte e necessária sobre o perigo do orgulho espiritual. Não perca! Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.